Bom, eu tô aqui para falar sobre um assunto mais triste, digamos assim, um assunto mais complicado, mas que também foi e é muito revoltante. Queria deixar uma crítica aberta para que a gente possa refletir. Então esse vídeo aqui não vai ser para atacar os profissionais da saúde, até porque futuramente eu vou fazer parte, né? Já que eu estou fazendo odontologia. Mas é exatamente por isso que eu planejei fazer esse vídeo, porque para mim, que estou estudando para ser um profissional da saúde, estou estudando para cuidar de vidas, para salvar vidas, eu acho que isso se torna ainda mais revoltante. Então, primeiro, eu queria falar sobre o caso do Benício, caso Benício Freitas. Um menino de 6 anos, isso daí ocorreu em Manaus, e ele morreu na madrugada de 23 de novembro de 2025, após receber uma dose de adrenalina intravenosa durante o atendimento no Hospital Santa Júlia. A medicação ela deveria ter sido por inalação, né? Deveria ter sido aplicada por via inalatória, porém foi feita intravenosa. Nesse caso, a adrenalina só deve ser aplicada intravenosa se for um caso que precise de efeito rápido, né? Todo medicamento que é aplicado intravenoso é porque exige um resultado rápido. Bom, Benício teve os sintomas de tosse seca e uma suspeita de laringite. E a médica Juliana Brasil e a técnica de enfermagem Raiza Bentos foram responsáveis pelo atendimento e tiveram pedidos de prisão preventiva solicitados pela polícia. O que aconteceu foi o seguinte: a médica fez o prontuário, fez o diagnóstico do Benício, não fez uma coisa básica, uma coisa realmente básica da área da saúde, que é você fazer uma dupla checagem e, se possível, uma tripla checagem, que no caso você vai pegar lá o diagnóstico do seu paciente, a anamnese, enfim, principalmente o documento de conclusão do atendimento. Você vai checar o que você diagnosticou, o que você colocou para ser medicado no paciente. Simplesmente a médica colocou que era para ser feito intravenoso. Mas não foi ela que aplicou o medicamento, foi a técnica de enfermagem, certo? Foi uma técnica de enfermagem. Essa técnica de enfermagem, ela começou recentemente no curso. Só que, no entanto, ela utilizou como defesa que ela apenas estava seguindo o que estava escrito no prontuário, o que estava escrito no documento. Correto. É isso que tem que fazer. Só que lá no documento estava escrito que era via intravenosa. Isso quer dizer que, no mínimo, ela deve estar acompanhada de outro profissional. De preferência, seria a própria médica que diagnosticou o paciente. É triste porque o Benício acabou tendo mais complicações, né? Depois disso, muitas complicações, e acabou falecendo, né? O caso Brian de Souza Camargo tinha 13 anos e morreu em Sorocaba, em São Paulo. No início, ele procurou atendimento com sintomas como tosse, dor no corpo e dor no peito. Sinais não foram levados a sério no primeiro atendimento, disse a família. Ele foi diagnosticado como se estivesse utilizando excesso de tela. Exatamente isso que você ouviu.
O que é completamente refutável quando você sabe que dores sistêmicas, alterações sistêmicas, não interliga com excesso de tela. Não existe um nexo sobre isso. Em pouco tempo, começou a piorar, já estando em estado grave e precisando da UTI. Até que foi descoberto que, na verdade, ele estava com H1N1 ou influenza A, um problema muito mais sério do que foi diagnosticado. E isso porque eu não estou levando em conta dessa barbaridade, dessa besteira que colocaram como se tivesse sido excesso de tela. Mas enfim, sobre esses dois casos, o que a gente pode generalizar? Negligência médica, foi uma negligência, principalmente esse do Brian. E também o que a área da saúde está se construindo, se desenvolvendo ultimamente. E bom, eu fiz o vídeo passado. No meu vídeo passado, eu basicamente estava falando sobre a minha sala de aula, né, de odonto. Medicina, área da saúde, tudo isso tá virando meio que moda. Tudo isso tá virando uma coisa, como posso dizer, uma bagunça, realmente. Aí nesses dois casos, são bem recentes, você começa a perceber que simplesmente a vida já foi mais valorizada, né? A partir do momento que você escolhe uma profissão que você está manipulando, você está transformando o paciente, você está manipulando o corpo dela, a mente dela, para fazer ela se sentir melhor, né? Então você utiliza o quê? Ferramentas. Por exemplo, fazer uma cirurgia estética. Você está manipulando o corpo dela para que no final seja um resultado que ela ache bom da autonomia dela. Você utiliza medicamentos. Medicamentos servem para manipular o nosso corpo. Você vai em uma sessão de psicologia, o psicólogo ele está manipulando a sua mente. Mas isso não é no sentido ruim de manipular. Ele está guiando, essa é a palavra correta. Ele está guiando a sua mente para a cura. A gente tem a responsabilidade da vida de uma pessoa a partir do momento que ela vem fazer uma consulta com a gente. E eu comecei a perceber isso nas minhas aulas de odonto, que é realmente um trabalho muito profissional, velho. Um trabalho bonito. Posso dizer que é um trabalho realmente bonito, assim. A área da saúde, né? Eu não falo só de odontologia, mas da área da saúde em si. Eu acho realmente profissões, né, bonitas. Porque elas são muito complexas. A gente estava discutindo na aula de patologia o quão importante é você fazer a anamnese, né? Que é basicamente você avaliar o paciente com o seu ponto de vista. Então, a partir do momento que o paciente entra na sua sala, pronto, você já está, ou você pelo menos deveria estar, já avaliando o paciente. Como ele anda, como ele fala, como ele respira, como ele está se locomovendo. Tudo isso já é nossa responsabilidade. Isso já pode mudar o diagnóstico. Isso já pode mudar o tratamento devido que a gente vai usar.
certo? Então, falando também sobre odonto, eu falei que o próximo vídeo, né, seria falando o que a gente tá trabalhando, né? Então, esse daqui é um manequim odontológico. Ele copia basicamente uma boca e tem algumas falhas aqui, né? Como vocês percebem, ó, aqui tem uma cárie, aqui tá faltando a coroa dental, enfim, tem algumas falhas aqui, né? E aqui vocês percebem que tem um dente que eu fiz de cera, tá? Isso daqui é feito de cera. E isso daqui é um canino, certo? Ele tá meio solto, então não vou poder mostrar com tantos detalhes para vocês. Ele acabou soltando enquanto eu tava praticando com ele. Mas bom, o que a gente basicamente tá aprendendo ultimamente é aplicando a anatomia do dente. Então, a gente tá basicamente construindo os dentes primeiro, né? E eu tinha feito o incisivo central, só que ele acabou caindo, né? Mas eu já refiz algumas vezes, né? Eu tô treinando, eu tô praticando, pelo menos me orgulhar das obras que eu tenho. Então, por exemplo, esse canino aqui, ele não está perfeito, né? Ele não está perfeito. A anatomia até que tá boa, assim, na base, mas precisa de algumas refinações, né? E bom, o que eu posso dizer para vocês sobre o odonto, né, tirando um pouco do assunto agora, eu tô gostando bastante do curso, certo? E esses casos de profissionais, tipo assim, mais pelo contexto dos erros dos profissionais, isso só me motiva, isso só me mostra que eu quero ser diferente. Eu não quero ser como esses profissionais de saúde que simplesmente fazem um diagnóstico errado, fazem um tratamento errado de um paciente e a primeira coisa que eles fazem é tentar se defender. Pô, você tá fazendo um curso da área da saúde é para você cuidar das pessoas, para você salvar as pessoas, não é para você... Não tem como. Uma vida é uma vida e se ela é perdida, não volta mais. Então, bom, tá difícil, tá? O curso tá difícil, odonto. Eu tirei notas boas ultimamente. A gente fez simulados. Eu gabaritei uma delas, um dos simulados, e o resto eu tirei 9. Então, inclusive eu fiquei muito incomodado porque eu tirei 3 9s, né? Beleza, é bom e tal, mas pô, se você parar pra pensar, eu poderia ter tirado 4 10 em vez de 3 9, né? Mas, e uma coisa muito da hora foi que eu passei numa liga da faculdade de endodontia, né? Que é basicamente o tratamento de canal. E bom, só passou 2 pessoas contando comigo. Eu fui o único do primeiro período. E teve mais um que foi do segundo período. E assim, uma coisa inclusive que eu quero dizer pra vocês, né? É por esse motivo que eu tô falando isso, não é pra me gabar. Teve uma menina, quer dizer, teve várias pessoas da minha sala que simplesmente não quiseram participar dessa liga desse ano, porque simplesmente acreditavam que não tinham tempo para estudar, que avisaram de última hora e simplesmente deixaram para o próximo ano, até porque a gente está começando a pegar as ideias ainda e tal, ainda estamos construindo a base do conhecimento. Só que eu simplesmente, né, algumas outras pessoas, a gente não ligou para isso, né? E, bom, eu aprendi, principalmente por conta da timidez, né? Quando você é tímido, você começa a perceber que tem tanta gente, eu vou usar uma palavra mais tranquila, tem tanta gente menos capacitada que você, só que elas se expõem. E por elas se expor, elas já ganham mais visibilidade, ganham mais respeito, ganham mais credibilidade do que você, que é quieto, você que é tímido, fica na sua
por mais que você saiba mais, por mais que você tire notas melhores. Então, eu fui para fazer a prova, né, da liga, não pensando que eu vou passar, né? Eu não estava pensando que eu ia passar. Eu estava pensando que eu estava ali para aproveitar uma possível oportunidade. Até porque, tenho dia livre. Por que eu não aproveito para tentar? Como é que eu vou saber se eu não tentar? E foi um sucesso. Eu fui, fiz a prova, usei todas as minhas estratégias, inclusive do Enem, né, que eu uso no Enem, que eu já mostrei aqui para vocês no outro vídeo. E eu estudei um dia antes, né, porque eles disseram, acho que foi... Eles avisaram 2 dias antes sobre a prova das ligas. Eu não estava esperando que eu ia passar, que eu ia tirar uma nota boa. Eu só estava esperando. Eu já estava bem, eu já estava satisfeito. Eu fui lá e eu tentei, eu dei o meu melhor. Então, eu tô falando isso para você que é igual ao meu eu de antigamente, né? Se você é aquela pessoa que ainda tá muito fechada, que não se expõe ao mundo, que não tenta mostrar a sua visão, o seu potencial, mesmo que seja pouco, você tem que mudar isso, tá? A não ser que você queira continuar, né, sendo o cara que fica no canto, que é mais inteligente que todo mundo, no entanto, não se expõe, né? Não mostra essa capacidade, esse potencial. E acredite em mim, você deveria preferir ser um cara pouco capacitado, mas que se expõe bastante, do que um bem capacitado, mas que fica só no canto, assim. Então é isso, né? Eu tenho um amigo que ele tá cursando engenharia e mesmo ele sabendo, né, que é uma profissão meio desvalorizada aqui no Brasil, ele tá indo fazer, né? Então é um gosto dele, ele gosta de matemática, né? Deve gostar de química, física. Então, o que importa é você realmente escolher o que você deseja fazer, né? Isso já é bem melhor do que você ser esses médicos, esses profissionais no geral, que simplesmente escolhem a profissão por conta de algum benefício que eles têm, por exemplo, o salário, né? Para uma pessoa se matar de estudar, eu tô falando daquele médico que entrou na faculdade, entrou na federal a partir de estudo, né? A partir de realmente ter se dedicado, né? Eu conheço vários criadores de conteúdo que já postaram que eles tentaram 5 anos, outros 7 anos, ou até mais anos tentando medicina. Esses sim deveriam ter a mentalidade certa. E eu não sei, porque eu até agora não vi, né? Eu não conheço esses médicos, né? Eu não conheço esses dois profissionais que cometeram esses erros nos casos. Mas, julgando o livro pela capa, podemos dizer assim, eu acredito que eles não foram dessa situação, sabe? Aquele médico que realmente, aquele estudante que realmente não consegue pagar uma faculdade de medicina, teve que estudar pra caramba, muito mesmo. Chega na faculdade, continua a mesma coisa, estuda muito, porque medicina é amplo. Medicina você tem que estar estudando a todo momento. Se você entrou para medicina, uma área da saúde, você sabe que você vai ter que estudar muito. Você vai ter que estudar. Inclusive, falando um pouco mais sobre mim agora,
eu já falei, né, em diversos vídeos sobre a minha dificuldade de estudar. Eu posso dizer agora para vocês com certeza que eu evolui muito nessa questão de lá para cá. Eu simplesmente estudo agora, eu faço anotações, leio livros na biblioteca. A biblioteca da faculdade, até agora, eu acho que é o lugar mais tranquilo, o lugar que eu mais gostei da faculdade é a biblioteca, sabe? Então, às vezes eu passo lá depois da aula e, pô, é uma variedade imensa de livros. Eu pego algum de anatomia ou de algo até que eu acho interessante, mas que nem tem a ver com odonto. Por exemplo, eu tinha lido um livro sobre personalidades, sobre o que os filósofos, o que os cientistas falavam sobre as teorias das personalidades, né? Como é que um ser humano tem uma personalidade única, sabe? É tipo isso. E, pô, eu tô bem mais adaptado, sabe, a conhecer coisas novas. Então, tipo assim, antes eu até gostava de adquirir conhecimento, só que eu tinha muita insegurança do meu próprio desempenho, do meu próprio, tipo, eu tinha insegurança de que talvez eu não seria capaz de aprender alguma coisa. E isso me deixava inseguro, porque você se sente incapaz, né? Porque pensa comigo, por exemplo, você estuda, você se sente incapaz. Eu tinha um professor, eu não sei se eu já falei sobre isso, mas era o meu professor de química no ensino médio. Foi o cara que me fez começar a ter vergonha de não estudar, sabe? De não me preparar para alguma coisa. Então começou em uma questão de etapas. Primeiro eu comecei a estudar para as matérias dele. Então eu só estudava para as matérias dele, porque eram as únicas matérias que eu tirava nota ruim, assim, tipo, e eu tinha um amigo, inclusive, a gente era profissional nisso, a gente tinha um cérebro adaptado, literalmente adaptado para estudar de última hora, e a gente tirava notas boas, notas, tipo, média para cima. Só que aí depois eu comecei a estudar mais ainda. Eu estudei 3 dias antes da prova dele. E mesmo assim, eu tirei nota baixa. Então, talvez foi daí que nasceu a minha insegurança de estudar. Mas, ao mesmo tempo, por mais que isso seja meio triste, digamos assim, meio revoltante, eu acho que isso até me motiva mais a estudar. Isso me motivou mais a estudar. Porque, pô, se eu estudei e tirei nota baixa, então eu preciso estudar mais. Eu preciso aprimorar as minhas habilidades de estudo. Então, eu tenho os meus agradecimentos por esse professor. Que se não fosse por ele, só que possivelmente eu seria um daqueles jovens que simplesmente entram na faculdade no foda-se, né? Desculpe a palavra. E simplesmente leva como se fosse, tô aqui, como se fosse escola, sabe? Então eu tô aqui, ó, no curso de odonto. A gente tá, acho que na segunda semana, no caso eu acho que vai pra terceira agora, terceira semana do segundo mês, né, de aula. A gente vai fazer, né, todos os dentes, a gente vai praticar todos os dentes no manequim, certo? Então a gente vai praticar todos os dentes, né? Até agora a gente praticou o incisivo central, que é esse daqui, e hoje foi o canino, certo? Então eu pratiquei o canino. Aí depois a gente vai para os pré-molares, que são esses daqui.
E depois a gente vai para os mais difíceis, teoricamente, né? Que são os molares, os grandões, certo? Então, por enquanto, eu tô gostando bastante do curso. E o interessante é o seguinte, ultimamente a gente tá praticando bastante não, né? Mas a gente tá tendo que praticar desenho e escultura, né? E eu sou um cara que desde a infância eu odeio desenho, eu odeio desenhar porque eu sou meio ruim em desenho, tipo, eu não tenho jeito para desenhar. Só que apesar disso, eu achei interessante porque eu busquei me adaptar e de uma forma ou outra eu acabei gostando. Mesmo que eu tô fazendo algo que eu necessariamente não gosto, eu tô aprendendo a gostar. Então eu tô aprendendo a gostar de desenhar, por exemplo. Tô aprendendo a gostar de esculpir. Nunca fiz uma escultura antes. E a gente chama de esculpir porque é exatamente isso que a gente faz. Esse dente aqui ele não é desse mesmo material. Isso daqui é feito de cera. Então a gente pega a cera, derrete e vai montando o dente do começo, né? E bom, eu achava que no começo era muito mais difícil, muito mais difícil. Só que a partir do momento que você vai começando a estudar, você vai começando a praticar, tudo vai ficando cada vez mais fácil. Tudo vai ficando cada vez mais estruturado. Pense que o conhecimento é difícil como se fosse um prédio. Você não vai começar o prédio, você vai começar primeiro pelo alicerce. Você vai começar primeiro pela base e depois você vai subindo esse prédio. Então meu nível de teórica tá boa. Só que a prática ainda precisa ser refinada. Então, beleza, aqui, beleza, um canino, traus. Dá pra entender, né? Dá pra compreender que isso é um canino. Só que precisa ser refinado, né? Então a prática leva à perfeição. E esse é o vídeo.